E como sabem, o tema deste ano é intimidade. Eu peço perdão porque os marcadores já acabaram, mas para a semana vão aparecer mais marcadores. É o nosso tema do ano. Nós normalmente temos um versículo também, e vocês vão poder, aqueles que não receberam, vão poder receber na próxima semana, para nós acompanharmos juntos este tema. É um tema muito vasto e a semana passada iniciámos falando acerca de para haver intimidade tem que haver proximidade e parte das coisas começam por honestidade, sermos pessoas honestas, transparentes e verdadeiras. Falámos no episódio de Elias, o grande profeta de Deus, que fez grandes milagres, mas que nós não vimos os grandes milagres que ele fez, não falámos do que aconteceu com ele, mas percebemos que no capítulo 19 Elias foge com medo. E não somente foge, mas a depressão começa a ser tão grande que ele entra numa linha de decréscimo na sua vida, entra numa depressão, e debaixo de um zimbro, debaixo de um pequeno arbusto do deserto, pede a morte para si. Por isso é um problema clínico grave para este homem que começa até a pedir a morte, porque não via, o medo estava a tomar conta dele. E o que é interessante neste encontro que ele tem com Deus é a sua honestidade, aquilo que ele fala com Deus. E acho que essa é a grande lição que tivemos na semana passada, foi que para haver intimidade temos que ser pessoas honestas e transparentes. E falámos depois também da importância, quando Deus fala com Elias, de ele voltar e fazer o que Deus lhe pede, a importância de sermos pessoas obedientes. Porque assim vamos conseguir ver o que Deus tem para nós. Eu estava a pensar o que poderíamos falar hoje, porque eu acho que deveríamos bater um pouco nesta tecla da honestidade e da transparência. Porque só assim é que podemos ser pessoas íntimas. Não é? Íntimas de Deus também. Não é que Deus precisa que nós revelemos a Ele todas as coisas, mas nós precisamos de revelar a Deus. E Deus trouxe ao meu coração vários episódios, mas um deles foi realmente Salmo 51, que eu comecei a estudar, que hoje vamos ler juntos. Está bem? Vou pedir à Cláudia para lermos. Vamos ler juntos na versão que temos aqui, que é só para todos podermos ler a mesma. Mas vamos ficar em pé, está bem? Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos dar descanso às cadeiras. Quem não puder pode ficar sentado, não há problema. E vamos ler assim todos juntos, está bem? Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois é grande a tua bondade. Apaga a mancha terrível das minhas transgressões, pois a tua piedade é sem limites. Lava-me completamente da minha culpa, purifica-me do meu pecado, porque reconheço a minha ação vergonhosa e, aliás, não sai do pensamento. Foi contra ti, somente contra ti, que eu pequei e fizeste a coisa tão baixa aos teus olhos. As tuas palavras são verdadeiras e o teu julgamento é justo. Eu nasci pecador, sim, desde o momento em que a minha mãe me concebeu. Tu ficas satisfeito quando há verdade e sinceridade no coração. Oh, dá-me essa sabedoria. Esparge-me com o sangue purificador e ficarei de novo limpo. Lava-me e serei mais branco do que a neve. E depois de me teres castigado, devolve-me a alegria, mais uma vez. Não fiques lembrado dos meus pecados, apaga-os da tua vista. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo e dá-me uma mente renovada e firme. Não me afastes da tua presença, não me prives do teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Quero obedecer-te decididamente. Poderei assim ensinar os teus caminhos aos transgressores e os teus pecadores voltar-se-ão para ti. Não me condenes à morte, meu Deus, só tu me podes livrar. Cantarei intensamente a tua justiça. Abre-me os lábios e a minha boca te louvará plenamente. Tu não te satisfazes com sacrifícios de penitência, senão eu te daria de bom grado. Não estás interessado em holocaustos de animais. Para ti, o verdadeiro sacrifício
é um espírito rendido aos teus pés e arrependido, um coração humilhado e magoado, tu não desprezarás, ó Deus. Abençoa o teu povo de Israel, segundo a tua boa vontade, e protege Jerusalém. Tu te encarregarás de todo o bem que eu fizer e dos sacrifícios que te oferecer sobre o teu altar. Senhor, oramos que esta palavra que é tua possa realmente falar as nossas vidas e que o teu Espírito Santo torne real e viva esta palavra a cada um de nós para a tua glória e honra. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Hoje não temos ajudas visuais, por isso vocês vão ser mais criativos com a vossa mente para me acompanhar. Às vezes não sei se ajuda, se prejudica, às vezes vejo tanta gente preocupada em apanhar tudo que eu escrevo, que não é Bíblia, não é? Que se calhar não ouvem, mas eu peço-vos para ouvirem. Eu sei que não devia fazer isto hoje. O Salmo 51 acontece depois de um episódio, na verdade, depois de Davi buscar perdão de Deus por causa do seu pecado com Betseba. Um incidente no qual Davi quebrou vários dos 10 mandamentos. Mas vejamos um bocado o que aconteceu este episódio para aqueles que não sabem. Davi era rei de Israel. Davi está na batalha, ao lado dos seus soldados, estava com a janela aberta na sua casa. E do outro lado estava uma outra mulher a tomar banho com a janela aberta. O que é que fará alguém com a janela aberta a tomar banho? Bem, esta mulher estava a fazer isto e Davi, olhando, viu-a e cobiçou-a. E pensou em a ter para ele. E a Bíblia nos conta que mandou chamá-la e a possuiu e teve relações com ela. E como o mal nunca venceu, ela engravidou. E então ele ouviu o rumor que ela estava grávida e pensou como é que se conseguia livrar daquilo. Então entrou em várias estratégias para tentar encobrir o seu mal sem querer assumi-lo. A primeira delas pensou que uma das hipóteses seria chamar Urias, o marido dela, que estava na batalha, e chamá-lo de volta para casa. E dizer, vem para casa, e assim fizeram, chamaram para passar umas férias em casa. E quando chegou, os outros soldados que vieram com ele percebeu que os outros não estavam, então ele não sentiu-se bem em ir para casa, quando os outros seus colegas não estavam a ir para casa também. E por isso não entrou em casa. Porque Davi pensou assim, bem, se ele for para casa, e se ela entrar, como ela está grávida, não há teste de ADN, certo? Não havia teste de ADN, então pensavam que seria filho dele. Só que ele foi melhor que Davi. E por isso não foi para casa. E não indo para casa, passou-se os dias. E Davi pensou, então como é que eu vou resolver isto? Bem, talvez uma hipótese. Vou falar com o capitão e mandá-lo para a frente da batalha a fim de ele ser morto. E assim aconteceu. Foi para a frente da batalha e no calor do momento ele foi morto. Então Davi pensou, bem, já me livrei desta. Mas Davi ainda queria, também tinha talvez algum problema na consciência, mas sem querer assumir as coisas, pensou assim, bem, vou ter misericórdia desta viúva e vou tomá-la como esposa. E então tomou aquela mulher, Batseba, como esposa, e com ela o nascimento do filho, mas verdadeiramente sem assumir o seu pecado, sem assumir o que ele tinha feito de errado. E os meses passaram, e Elias pensou, já me livrei desta. Vamos pôr assim as coisas, não é? Já me livrei desta. Não me apanhou, não me apanharam. E de repente, passaram uns meses, ele tem uma visita de um profeta. E os profetas, normalmente, as visitas não são lá muito boas. Não é aquelas visitas agradáveis. E o profeta chega à casa dele e vira-se para ele e conta-lhe uma história. A história era muito simples. A história de um homem rico que tinha um grupo de ovelhas e ele vivia bem, era um homem rico, tinha muitas ovelhas em sua casa. E ao lado daquele homem rico havia um homem pobre que tinha uma ovelha, somente uma. E gostava tanto daquela ovelha e cuidava tão bem dela, porque era a única que tinha, que a Bíblia diz que até comia com ele à mesa.
no sentido do carinho que tinha para com aquela ovelha. E de repente o homem rico recebe umas visitas em casa e pensa assim, já sei, vou matar uma ovelha. Qual delas? A do meu vizinho. Do homem pobre. E vai e tira aquela ovelha e a mata. Quando Davi ouve esta história, ele fica passado. E diz, temos que fazer justiça com esse homem. E o profeta olha para ele nos olhos e diz assim, tu és esse homem. Tu tinhas tudo o que tu querias, mas foste cobiçar alguém que era mulher de outro e a tomaste e a possuíste. E quando aquilo acontece, David percebe realmente que a fuga tem perna curta e Deus o vai apanhar. E este salmo surge precisamente como uma oração que David faz. Depois de ter consciência do seu pecado, depois de perceber que nós podemos fugir de tudo e de todos, mas não conseguimos fugir de Deus. Quando David sente que Deus o estava a apanhar, vamos chamar assim, David verdadeiramente se arrepende e volta para ele e faz esta oração. Neste salmo vemos um homem humilhado, um homem voltado para Deus, que clama a sua misericórdia, clama o seu perdão. E por isso o versículo 2 e o versículo 1 e 2, que temos aí no Salmo 51, é basicamente um grito pelo perdão divino. David grita para Deus e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. David reconhece que somente o amor, a compaixão, a bondade de Deus o pode salvar. Somente a graça divina pode ir ao seu encontro. Somente a graça divina vai ser suficiente para ele receber o perdão dos seus pecados. Para que Deus abra uma nova página da sua vida. E David volta-se com todo um grito que está na sua alma. Diz, Deus tem misericórdia de mim. E ele fala três coisas interessantes. Usa três palavras curiosas acerca disto. Ele pede a Deus. Primeiro, versículo 1. Apaga as minhas transgressões. Sabe o que é o delete no computador? Aquele botãozinho que nós carregamos e fica tudo apagado. Histórico. Era isto que David queria. Que Deus fizesse um delete na sua vida. Que Deus apagasse. Versículo 2. Qual é a expressão que ele usa? Lava-me. E a ideia desta expressão é de lavar roupa. De esfregar a roupa assim. A roupa que está muito suja. Quem já esfregou a roupa? Não tem. Eu também. Estou a levantar a mão porque eu também esfreguei. Mas eu assim, lá no Instituto Bíblico. Na escola bíblica fiz tudo. Até lavei roupa. A tua? A minha. Claro. Não, por isso que eu lavasse a tua. E nesta altura esta imagem é interessante porque é uma imagem de lavar, de retirar a sujidade que está lá. E a terceira imagem é muito interessante, é a ideia de purifica. Ou seja, David estava a pedir que Deus fizesse uma mudança completa na sua vida perante o pecado que ele estava a cometer. Porquê? Porque ele reconhece que o que ele fez não foi fácil, não foi qualquer coisa. Ele tem três palavras aqui curiosas. A primeira delas, versículo 1. Apaga as minhas transgressões. O que é transgressões? Transgressões é nós violarmos a autoridade divina. É nós irmos contra aquilo que Deus nos manda fazer. E depois ele fala de outra coisa. Ele fala, versículo 2, ele fala de iniquidade. Ou seja, perversão, indignidade. E a terceira coisa que ele diz, purifica-me o meu pecado. É a mesma coisa que ele está a falar. Pecado, iniquidade, transgressão é a mesma coisa. O que David quer basicamente dizer é que tu e eu, e ele também se incluía nisso, e ele tinha que assumir a sua culpa, ele tinha que assumir que aquilo que ele fez não foi qualquer coisa. Talvez tu digas agora, bem, mas eu não pequei como David. Bem, sabes o que é pecado? A palavra por pecado significa errar o alvo. E se tu pensares, qual é o alvo de Deus para a tua vida? Qual é o alvo de Deus para o ser humano? É para que tu e nós demos glória a Deus. Para que a nossa vida seja para a glória de Deus. E vamos pensar, por exemplo, naquele episódio em que alguém pergunta a Jesus, qual é o grande mandamento? E Jesus responde,
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento. Café. Eu decorei assim, talvez ajude para vocês. Corpo, alma, força e entendimento. Ajudou-me. Talvez vos ajude, se gostarem de café. E Jesus diz assim: amarás o Senhor assim e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, vamos parar. Vocês amam a Deus com todo o vosso coração, alma, força e entendimento? Ou melhor, vamos pôr ainda pior, para me tornar um bocado pior. Amam sempre Deus assim? Então estão? Errado. E David, ou seja, não temos que fazer o que David fez, mas o facto de tu errares o alvo, tu não seres o homem e a mulher que Deus quer que tu sejas, e por vezes falhares na tua caminhada com Deus, tu precisas desta misericórdia e desta benignidade que David estava a buscar com todo o seu coração. E David aqui abre mesmo o seu coração. Ele confessa que o que ele fez não foi qualquer coisa. E ele no versículo 4, ele vai longe mesmo, ele diz assim, ele diz, contra ti somente pequei. Ou seja, David sabia que o seu pecado, em última instância, era com Deus. David tinha pecado contra muita gente. Tinha pecado contra Betseba, tinha pecado contra Urias, porque mandou para a frente da batalha e o fez morrer. Teve pecado porque outros soldados também morreram à frente da batalha. Porque ele não foi à frente da batalha por qualquer razão. Ele provocou uma morte de muita gente. Teve pecado porque não foi o rei de Israel que deveria ser. Como o Gaspar também já falou, e muito bem, em vez de estar na batalha, estava em casa, a dormir, a apanhar bananas. E ele estava a pecar de muitas formas, mas David reconhece uma coisa, que em última instância o nosso pecado é contra Deus. Com Deus. E só Deus é que nos pode retirar esse pecado. Então David assume isso. E ele entendeu isto. E também ele fez uma coisa, ele não se desculpou. Ele não começou a dizer, foi um mau dia, eu estava numa má fase na minha vida, por isso é que pequei. Ou começou a dizer assim, bem, realmente foi um mau momento meu. Se calhar foi um momento depressivo, então fiz aquilo assim. Porque nós temos sempre tendências para desculpar os nossos erros, os nossos pecados. Sempre procuramos arranjar alguém que possa levar a nossa culpa sem a assumir. E David não, David assumiu-a plenamente. Por isso a importância de tu e eu nos deixarmos de justificar, tentar desculpar, mas assumimos o nosso erro, a nossa responsabilidade. E David fez isto claramente. Contra ti somente pequei. E claro, ele mesmo diz, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, eu não mereço a tua graça. E por isso Deus a me entrega a ti. E David vai um pouco mais longe ainda. Ele reconhece uma coisa no versículo 5. Ele diz assim, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele desde o princípio, desde que nasci, eu sei que a minha vida não tem sido direita contigo, Deus. Ou seja, sem Cristo, eu e tu somos o nosso maior problema. É o meu coração, o que está dentro de mim, que me pode levar a viver uma vida independente de Deus. Quando eu li isto, eu perguntei qual foi a última vez que eu chorei assim o meu pecado. Qual foi a última vez que eu chorei a minha miséria verdadeiramente na presença de Deus? Que eu tive esta convicção que se não for a graça, a misericórdia de Deus, tu e eu estamos arrumados. Mas David assumiu isto claramente. Ele precisava deste Deus que o tinha. Ele tem este grito por misericórdia também, que é tão claro aqui. E ele claramente diz, não é? Porque o versículo é interessante, o versículo 3. O que é que ele diz? Porque eu conheço... Alguém pode ler? As minhas transgressões... É interessante. Ele tentou afogar aquele pensamento durante muitos meses. Mas David, este homem rico, famoso, este homem que tinha prestígio, toda a gente o conhecia, nada aquietava a sua alma.
Nada trazia descanso ao seu espírito, porque o seu pecado estava sempre na sua mente. Porquê? Porque quando nós temos algo que perturba a nossa mente, quando nós temos uma culpa que nós não resolvemos, aquilo nos vai apanhar à frente do caminho. Só a misericórdia de Deus nos pode ajudar. E David sabia isto. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Pecado não resolvido não desaparece com o tempo. Pensemos num episódio curioso, que é o episódio de José. Só para contar um pouco da história. Quem era José? José era um dos filhos mais novos de uma casa com 12 rapazes. Eu imagino que será uma casa com 12 rapazes, não é? Tenho 3. Imagino com 12 como é que a coisa seria. Mas ele era o penúltimo deles. Eu não tenho uma visão muito romântica acerca de José. Já agora, para aqueles que gostam muito de José, eu não sou muito assim. Acho que José era um bocadinho presunçoso e um bocadinho vaidoso. E, na verdade, Deus tinha propósitos para ele, mas José queria mostrar-se aos seus irmãos. E numa dada altura, o seu pai também não era muito sábio. E o seu pai não era sábio em muitas coisas. Podíamos mostrar um pouco da sua história, não? Uma história um bocadinho escabrosa, até porque o seu próprio nome, que é Jacó, significa enganador. Por isso não era uma pessoa muito de confiança. Mas, de qualquer das maneiras, José quis mostrar aos seus irmãos que ele era especial. E o pai lhe ofereceu uma túnica com várias cores. Ele quis mostrar aos seus irmãos: estão a ver como é que eu sou melhor que vocês? Mais ou menos foi isso que ele quis dizer. Os seus irmãos, aquilo começou a ficar um bocado farto deles. E houve uma altura em que como ele era o filho mais novo, os seus irmãos foram trabalhar com os rebanhos. E quando, numa dada altura, ele veio para trazer comida para os seus irmãos, os seus irmãos o viram e pensaram assim: bem, aqui é uma boa oportunidade para nós nos livrarmos dele. Então viram lá uma cova e disseram assim: vamos lançá-lo para a cova e certamente virá um animal qualquer e o vai comer. E depois, acabou. Livramos deste impossível. Entretanto, viram a passar uma série de mercadores e pensaram assim: bem, um disse: não vamos fazer isso ao nosso irmão, melhor nós vendermos, ele vai como escravo e arrumá-lo ao Egito. Mas não sabiam ele que os propósitos de Deus nunca se deixam de cumprir. E ele foi vendido para o Egito e depois de uma série de peripécias, Deus o levantou como o segundo na casa de Faraó. Tornou-se governador na casa de Faraó. E o que acontece é que 20 anos depois, os irmãos de José vão encontrá-lo no Egito. Claro que José já tinha feito uma série de botox, tinha mudado o papel, tinha feito muitos tratamentos, estava com as vestimentas do Egito, certamente teria todo o cuidado lá do pessoal lá que cuida de gente importante, não é? Sua figura de imagem, o seu consultor de imagem, tudo isso. Ele era o segundo no Egito. E o Egito, naquela altura, era muito próspero, porque eles tinham passado 7 anos de grande prosperidade e depois vieram 7 anos de fome. E naquela segunda parte, em que os irmãos de José chegam até lá, no capítulo 42 de Gênesis, eles chegam lá e José opta por não falar a língua deles. Quando os vê, ele fica comovido. E ele não fala a língua deles. E houve a conversa que há entre eles dois, que dizem assim: e eles disseram, porque José faz uma pequena incriminação dizendo: vocês são espiões, vocês não estão aqui por coisa boa, vocês são espiões, vieram aqui ver o que é que nós temos aqui. E então o que acontece? Neste episódio, eles respondem e dizem assim: nós, teus servos, somos 12 irmãos. Reparem bem o que eles dizem: filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está com o nosso pai, mas um já não existe. Sério? É interessante essa frase. Um já não existe. Porquê? Segundo a mente deles, porque nós devíamos despachar. E mais a conversa continua. E entretanto eles afastam-se um pouco, porque José bate o pé ali. Não, vocês são culpados. E depois houve uma conversa curiosa entre eles. E a conversa é ele. Olha a conversa deles 20 anos depois. E bom, teve a ver a corrigir, não foi 14, como eu disse de manhã, são 20 anos depois. Houve a conversa entre eles, entre os 8 a conversar, ou entre os 10 a conversar entre eles. Na verdade, nós somos culpados acerca do nosso irmão, porque vimos a sua angústia
quando nos rogava, mas nós não o ouvimos. Por isso é que nos veio esta angústia. Carregaram aquela culpa durante 20 anos, sem a resolver. E no momento em que eles menos esperavam, aquilo os incomodou. Porquê? Porque um pecado que não é resolvido vai nos apanhar na estrada. E se tu pensas que podes fugir de Deus, se tu pensas que podes fugir das coisas que tu não resolves na tua vida, mais à frente elas vão te apanhar. Se tu queres ser alguém livre, verdadeiramente livre, tu tens que enfrentar a culpa, tens que enfrentar a mágoa e tens que olhar para Deus e pedir o seu perdão. Porque é contra Deus que nós pecamos em primeira instância. David sabia isto. Contra ti somente pequei e fiz o que era mau aos teus olhos. E qual a solução para isto? David faz este grito, este clamor por misericórdia, por perdão de Deus. David grita e Deus faz uma oração interessante, que eu acho que ele percebe o que vai fazer uma mudança na sua vida. Não é, às vezes nós dizemos, bem, se eu tiver uma nova casa, se eu tiver um novo emprego, se eu tiver uma nova família, se eu tiver uma nova igreja, se eu tiver um novo lugar, eu vou ser diferente. Mas o que é que David diz no versículo 10? O que é que ele diz? Alguém pode ler? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. David sabia que tudo começava no seu coração. O coração procede em todas as coisas. Por isso o importante não era somente tirar o exterior, o importante era o coração dele. E David diz, Deus dá-me um novo coração. É isto que Deus também promete, mais à frente com os profetas, dar-vos-ei um novo coração. Um coração não de pedra, mas um coração de carne. E no Novo Testamento nos diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo não somente nos dá um novo coração, eu acredito, mas nos dá uma nova natureza plenamente. Ou seja, nós temos todo o potencial para viver tudo o que Deus tem para nós. E era isso que David estava a pedir. Senhor, dá-me um novo coração. Cria em mim um novo coração. Porquê? Porquê que ele precisava de um novo coração? Porque ele percebia uma coisa. Versículo 6, ele percebia: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a tua sabedoria. David sabia uma coisa, que dentro dele havia engano. E ele tentou fazer isto na sua vida. Dentro dele havia falta de sabedoria que ele precisava para a sua vida. Dentro dele havia até uma incapacidade para nós mudarmos. Porque somente o que nos vai fazer mudar é um novo coração. É uma nova forma de vermos a vida. E é isto que Deus faz em cada um de nós. Quando nós nos voltamos para Ele, e Ele promete que nos vai dar um novo coração. Ele nos dá uma nova natureza. E claramente isso acontece. E é interessante porque nesta altura David percebia que algo significativo tinha que acontecer. Algo completamente novo. Porquê? Quando tu e eu somos novas pessoas, há três coisas que eu acho que acontecem, que é muito interessante. Princípio, o versículo 8, alguém pode ler, e depois o versículo 12, outra pessoa. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu curaste. Há aqui uma expressão forte de Deus, não é? Ele fala acerca de Deus. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem Os ossos que tu curaste. os ossos. Quem é que quebrou? Tu curaste. Quem é que quebrou? Deus. Quem é este tu? Deus. Deus quebra os nossos ossos. Deus quebra o nosso espírito. Bem, segundo aqui, sim. E é claro isso. A palavra de Deus claramente mostra que Deus não deixa-nos entregues a nós próprios. Deus vai trazer o seu Espírito para contender com o nosso Espírito, para nos mostrar quando nós estamos a pecar. Uma das maiores manifestações de que nós somos filhos de Deus é que nós temos consciência que pecamos. Pecamos. Sabemos que estamos a errar. E Deus coloca a sua mão sobre nós. E Ele vai nos fazer, às vezes, sentir tão mal que é como se tivéssemos os ossos esmagados. É como se tivéssemos um peso sobre nós.
Porquê? Porque Deus quer trazer sobre nós a sua alegria. E era isto que Deus estava a prometer a eu. Se tu me perdoares, Deus, a alegria da minha salvação, a alegria daquilo que eu tenho, vai vir outra vez ao de cima. Eu vou viver alegre. E os ossos que estavam oprimidos, tu vais trazê-los e vais verdadeiramente descomprimi-los e eu vou me alegrar. A alegria da salvação. E o versículo 12 diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Deus não está aqui a falar de forma alguma de retirar ou não tirar a salvação. Não era isto que estava em causa, mas era viver a alegria da salvação que Deus nos dá. A salvação é uma graça de Deus, mas tantas vezes encontramos crentes que é mais ou menos assim. Então, quando tu conheceste Jesus, como é que foi? Foi extraordinário. E agora como é que a vida cristã? Mas chatice. É só nãos. Será que a vida cristã é só nãos? Será que você não vê o livramento de Deus para a vossa vida? Você não vê em Deus a agir em vosso coração? Não vê em Deus a trazer alegria para a vossa... Porquê que nós pensamos que vida cristã, afinal, é tão aborrecida e tão triste? Eu acho que nós nos esquecemos de tantas coisas que Deus traz à nossa vida. Mas há muita gente que parece que não percebe. E a primeira coisa que acontece quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, quando nós recebemos este coração verdadeiramente refrescado por Deus, é esta alegria. Grande júbilo e alegria. Segunda coisa, versículo 13. Alguém pode ler? Então ensinarei aos brancos preguiçosos teus caminhos e pecadores se voltarão. Ou seja, eu teria uma mensagem para falar. Eu teria uma mensagem para falar e eu teria autoridade para falar essa mensagem. Porque tu aliviaste o meu coração, porque tu curaste a minha alma, e eu vou poder falar com os outros e os outros vão poder conhecer-te a ti. Ou seja, verdadeiramente o que eu estava a falar é que eles não ouvirão somente falar de boca para fora, mas eles verão sinceramente o que Deus faz em nossa vida. Não serão somente crenças que nós iremos comunicar, somente doutrinas, mas uma vida que é transformada pelo poder de Deus. E finalmente a terceira coisa que acontece, versículo 13 até ao versículo 15. Versículo 14 diz assim: livra-me dos crimes de guerra, ó Deus, de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprases em sacrifícios, senão eu te os daria. Tu não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um espírito quebrantado e contrito não desprezarás, Deus. No final de tudo, uma adoração autêntica vai sair da nossa boca. Nós vamos adorar a Deus. Adorar verdadeiramente a Deus. Se Deus os perdoa todos os pecados, então eles podem oferecer sacrifícios a Deus. Ele sabia que Deus não tinha prazer em meros ritos religiosos, mas Deus quer ter um espírito quebrantado e um coração compungido. O prazer de Deus não estava na morte dos animais, o prazer de Deus estava na atitude do adorador, que chegava ao templo com o coração compungido e quebrantado e que oferecia a Deus por amor a Ele. E é isso que vai acontecer. Quando tu e eu somos perdoados, a adoração genuína sairá da nossa boca. Por isso é que eu trouxe esta mensagem. Porque eu acredito, uma das coisas que eu acredito, é que Deus também, neste dia, neste lugar, está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, pessoas que sejam autênticas. Pessoas que acreditam que podem ser elas próprias. Primeiro, que não conseguimos fugir de Deus. Deus vai nos apanhar ao virar da esquina. Deus vai nos apanhar muito breve. E nós temos que enfrentar aquilo que nós fazemos. Por isso, algo importante é esta sinceridade, esta honestidade que David percebeu que tinha que ser com Deus, para que Deus o levantasse. O seu prestígio, a sua fama, a sua riqueza, a sua história não iria o livrar de enfrentar o pecado da sua vida. E tu e eu não nos podemos esconder por trás de nada para enfrentarmos o que Deus quer trabalhar no nosso coração. Não penso que já passou muito tempo. Se Deus traz à tua mente coisas para tratares, Deus quer que tu trates isso. Eu acho que os irmãos... É tão interessante a história de José. Para mim é das histórias mais fascinantes da Bíblia.
Porque mesmo assim, depois dele se revelar aos seus irmãos, mesmo depois dele os abraçar, mesmo depois de os tratar bem, mesmo depois de os trazer para o Egito e os fazer prósperos na terra do Egito, na história de José, mais à frente, quando o seu pai morre, os seus irmãos falaram uns com os outros: olha, é agora que ele vai fazer contas connosco. Eles pensavam que José não tinha perdoado de coração. Eles não entendiam a dimensão do perdão. E se calhar tu e eu também não entendemos. Mas uma coisa é certa: Deus te quer livrar da culpa. Durante muitos anos eu lutei com culpa na minha vida. Com coisas que eu fiz quando adolescente, coisas que perturbavam a minha alma e coisas que eu fiz mais velho também. E a culpa é algo que te vai amarrar, é algo que te vai prender a esta terra e não te vai deixar de viver o que Deus tem para a tua vida. E David pensava que podia fugir, escondido, por ser um salmista, um homem que fazia cânticos de adoração. Porque ele escreveu o hinário que eles cantavam. David escondeu-se por trás da sua imagem de rei de Israel. Era só do povo de Deus. David escondeu-se por trás da sabedoria que ele tinha, que era um homem muito sábio, e da sua riqueza. Mas Deus o apanhou. E Deus também nos apanha não para nos castigar necessariamente, mas para nos amar e para nos trazer de volta para si. Não acontece com todos nós que somos pais e que às vezes precisamos, porque amamos, corrigir os nossos filhos. E no entretanto, nesta história, o que encontramos é que quando nós encontramos este perdão de Deus, esta misericórdia de Deus, e clamamos a Ele verdadeiramente, então o nosso coração vai ser o quê? Vai ser uma verdadeira adoração. Vai ser uma alegria contagiante. E vai ser um testemunho que vai tocar a vida de outros. E isto é tremendo. Eu posso dizer-vos, isto é verdadeiramente tremendo. E Deus deseja hoje perdoar-te completamente os teus pecados. Deus deseja que tu hoje sejas capaz de encarar a tua vida e saber que mesmo que tu tenhas feito o pior que David, que será um bocado difícil, David já. Acho que isso um pouco mais longe do que ele é um bocado difícil. Não é? Depois de um adultério, um homicídio, uma série de homicídios que eu acredito, e uma desresponsabilização pelo seu trabalho. E quando Deus fala a sua vida e quando Deus o cura plenamente, então tu também podes chegar à presença de Deus hoje, tal qual tu estás, e acreditar que Deus também te vai dar perdão e curar a tua alma. A cura acontece porque Deus tem poder para nos perdoar. Não acontece simplesmente porque nós admitimos a nossa culpa. Acontece porque aquele contra quem nós pecamos nos perdoa. Por isso é que há muita gente que lê livros de autoajuda e que procura buscar de alguma forma apoio em outras pessoas. Se não buscarem a Deus, em última análise vão estar a ficar parados ali. Porquê? Porque só Deus é que nos pode perdoar. Contra ti, somente pequei. E por isso, se temos que pedir perdão a alguém, Deus é certamente aquele a quem nós precisamos absolver. Porque o nosso caso é com Deus. E Deus está à espera que tu e eu nos cheguemos perante Ele em sinceridade. Porque Deus nos quer tratar. Sabem, eu tenho 3 filhos espetaculares. Nenhum deles está aqui esta manhã, por isso posso falar bem deles. Mas uma coisa que reparo é que quando eles estão juntos agora, que já são mais velhos, não é? De vez em quando começam a contar algumas histórias que eu não conhecia. Daquelas malandrices que eles fizeram, daquelas asneiras que eles fizeram, não é? De vez em quando eu procuro me aproximar para tentar ouvi-los, não é? De vez em quando consigo, não é? Claro que não vou castigá-los agora, se calhar são eles que vão castigar a mim. Mas eu percebo, todos eles, mesmo sendo excelentes filhos, não é? Fizeram o seu caminho. E tu e eu também precisamos de voltar para Deus, com o coração voltado para Ele, e acreditar que o Senhor vai tratar a nossa alma e que nós vamos ter vidas autênticas com Deus. Para sermos íntimos de Deus, temos de ter um coração resolvido com Ele.
Começamos a orar ao nosso Deus, depois vamos ter um tempo também de orar. Vai tocar uma música também. Senhor, nós te damos muitas graças por tua palavra nesta hora, nesta noite. Agradecemos as tuas promessas, a multidão da tua benignidade, a tua misericórdia e a tua graça, Senhor. Louvamos por quem tu és, a tua beleza, Senhor. Ó Deus, quando nós olhamos e percebemos que o nosso Deus é um Deus que nos ama tal qual nós somos, mesmo que podemos ter feito tudo as merdas da nossa vida, tu nos amas tal qual nós somos. Nós lutamos para ti, nesta tarde, conscientes disso, mas conscientes também, Senhor, que tu és o Pai que nos recebe nos seus braços, como o Pai que recebeu o Filho pródigo, e que nem o deixou trazer desculpas para casa, mas que o recebeu, e que o abraçou, e que o beijou, e que o encheu de boas-vindas, Senhor. Também tu hoje certamente queres fazer isto connosco, Senhor, nesta tarde. Eu oro, Pai, para que nós tenhamos coragem de nos aproximarmos deste Deus que nos ama tal qual nós somos, e abrir o nosso coração, Pai, perante ti, a fim de que a cura possa acontecer em nosso coração, e a fim de que ao acontecer esta cura nós possamos viver a alegria da tua salvação, nós possamos testemunhar ao nosso próximo a tua bondade e quem tu és, Senhor, e nós possamos também, Senhor, verdadeiramente adorar-te e saber que a nossa adoração chegou a ti, Senhor. Glória a teu nome.